Vamos lá. Então, voltando lá para a minha lousinha, conforme havia dito, é sempre importante, antes de completar essa coluna do F1 a R, ou frequência acumulada relativa, é sempre interessante somar essa coluna aqui para ver se está batendo 100%. Então, vamos lá, calculadoras em mãos, e vamos somar. Ó. 3,7 mais 12,35 mais 43,21 mais 23,46 mais 11,11 mais 6,17. Nossa, tá batendo certinho. Isso não é 100%. Isso não é comum não, tá, gente? Quando não bater certinho, vamos supor que tivesse dado 100,01. E lembre-se, a diferença sempre acontece aqui, ó, na segunda casa depois da vírgula, no caso dos décimos. Quando não bate por conta dos arredondamentos, o que nós precisamos sempre fazer quando não bate? Se eu precisar tirar para chegar no 100%, eu tiro do menor. Se eu precisar colocar para chegar no 100%, por exemplo, se tivesse dado 99,97, eu teria que colocar 3 centésimos, eu coloco no maior. Mas para esse caso específico, a gente pode continuar porque bateu. Então, como é que a gente completa essa coluna aqui? Ó? Repito o primeiro, que é 3,7, ó. E sigo assim, ó. 3,7 mais 12,35. 3,7 mais 12,35. 16,05. Completo aqui. Não precisa nem apagar o visor da calculadora, tá, gente? Já vai seguindo assim, ó. O resultado que deu já coloca mais 43,21. 59,26. 59,26 mais 23,46, 82,72. 82,72 mais 11,11, 93,93 83. 93,83 mais 6,17. Aqui, 100%. Aqui eu completo a tabela de distribuição de frequências. Vamos olhar lá para o exercício. Ó. Determine as frequências relativas. Estão elas determinadas aqui na minha tabela de distribuição de frequência. Ó. Primeira parte do exercício aqui, o A, completo. B, os pontos médios da classe. Então, vou puxar aqui para o lado e vou determinar os pontos médios da classe. Se está pedindo o ponto médio das classes, isso significa que, muito provavelmente, o exercício peça para que seja calculada a média. Então, vou acrescentar mais uma coluna Professor, aqui. Pois não. Eu não entendi. Então, qual que é a frequência relativa? A frequência relativa é essa coluna aqui, ó. Essa coluna é a resposta da A. Ó, qual, professor? Ele está pedindo as frequências relativas. Essa coluna do F'(R) aqui, o F minúsculo F, é a coluna da frequência relativa. Ó. Isso é frequência relativa. Em porcentagem, né? Isso, em porcentagem expresso aqui. Ó. Então, essa própria coluna aqui já é a resposta do exercício A. Como eu fiz a tabela de distribuição de frequência, então não preciso escrever aqui as frequências relativas. A resposta para esse já é essa coluninha aqui. Ó. Tá? Tá, obrigada. Aí os pontos médios da classe. Vamos lá calcular os pontos médios da classe. Para calcularmos, acrescento mais uma coluninha aqui. Lembrando, só expresso os pontos médios da classe quando eu preciso calcular a média. Então, vou colocar aqui, ó, PM de ponto médio das classes. Como que eu faço isso? Ó? Eu olho aqui para a primeira coluninha, ó,
vai de 10 até 16. Qual é o número que fica exatamente no meio entre 10 e 16? Qual é a média entre 10 e 16? Soma 10 mais 16. 10 mais 16 vai dar 26. 26 dividido por 2, 13. Então, vem aqui e marca 13. Não preciso ficar fazendo isso em todas. Ó. O que eu faço aqui? Eu olho aqui a amplitude de classe, ó, tá indo de 6 em 6, ó, do 10 por 16, 16 por 22, 22 por 28, 28 por 34, ó, tá indo de 6 em 6. Se está indo de 6 em 6, o ponto médio aqui também vai de 6 em 6, ó. Então, 13 mais 6, 19, 19 mais 6, 25, 25 mais 6, 31, 31 mais 6, 37. Pronto, está determinado o ponto médio das classes. Fica assim resolvido o exercício a B desse 1.4 aqui, ó, o B, os pontos médios da classe. Agora o C, a frequência acumulada. Frequência acumulada está aqui, ó. Essa coluna é a resposta desse exercício aqui, ó, do C, a frequência acumulada. E conforme havíamos previsto, ele vai pedir para calcular a média, ó. Então vamos lá calcular a média. O cálculo da média será assim, ó. Farei direto na calculadora, tá, gente? Ó, abre parênteses na calculadora e nós faremos assim, ó. 3 vezes 13, então, ó, FI vezes PM, ó, tem 3 pessoas que têm em média, aliás, aqui se refere a diâmetros, né, de uma amostra de eixos. Eu tenho 3 eixos que tem uma média de 13 milímetros de diâmetro, então 3 vezes 13 mais 10 vezes 19, ó, 10 vezes 19 mais 35 vezes 25, 35 vezes 25, mais 19 vezes 31, 19 vezes 31, mais 9 vezes 37, 9 vezes 37, mais 5 vezes... Opa! Deu erro. Não, tá certo. Só que faltou o ponto médio daqui, né? 37 mais 6, 43 aqui, ó. Mais 5 vezes 43. Fecha parênteses, tudo isso dividido por 81, que é o total de amostras, ó. Tudo isso dividido por 81. A média está dando 27,67. Vou puxar um pouquinho para o lado. Então, a média está dando média 27,67. Tá aqui a média. 27,67. Resolvido isso daqui também. Vou marcar a resposta aqui. 27,67. Agora vamos lá, classe modal. Para determinar a classe modal, basta que eu olhe para o FI que mais se repete. Então, vem aqui e olhe para o FI. Pois não. No A, então, já está feito, que foi essa terceira coluna, né, da porcentagem. Isso mesmo, perfeito. Aí no B, os pontos médios, qual foi, então? É esse PM aqui, ó. É a última coluna, correto, né? Isso mesmo, perfeito. Na C é a frequência acumulada. Qual que é a frequência? É o 27,67? Não. É esse aqui, ó, o FA. Essa é a frequência acumulada, ó. Ah, o FA. É o FA. É a frequência acumulada. E aí agora ele está pedindo a classe modal. O FI aqui, qual é o maior FI? O maior FI está aqui, ó. Terceira coluna. Isso, o maior FI está aqui.
primeira classe, segunda classe, terceira classe, ó. Então, a classe modal é a terceira classe. Aí o próximo aqui, vou marcar aqui, tá? Frequência relativa é a coluna do FR. Os pontos médios da classe é a coluna PM, ponto médio da classe. Frequência acumulada é a coluna F1A. A média é o 27,67, a média é calculada. A classe modal é encontrada. A classe mediana é o misto dos dois. Primeiro, para que nós encontremos a classe mediana, é encontrar, primeiro passo, encontrar a posição da mediana. Então, vamos lá, posição da mediana, primeiro passo, então, encontrar a posição da mediana. Posição da mediana é dado por n mais 1 dividido por 2. Para esse caso específico, n, como são 81 amostras, 81 eixos lá para a amostra, 81 mais 1, 82, dividido por 2, 41. A posição da mediana é o 41º elemento do rol. Vamos ver em que classe se encontra o 41º elemento do rol. Nós olhamos aqui para o FA, ó. Os 3 primeiros elementos do rol, embora não tenha o rol, eu sei que os 3 primeiros elementos, ó, de 10 até 16, estão na primeira classe. Do 4 até o 13 estão na segunda classe. Do 14 até o 48 estão nessa daqui, ó. Olhando lá para a posição da mediana, foi a 41ª, ó. Se aqui dentro tá do 14, do 14º até o 48º, então a posição de número 41, o 41º, está aqui dentro, ó. Vamos ver que classe é, ó. Primeira, segunda, terceira classe. Então, e lembre-se disso que eu falei, é comum a classe mediana e a classe modal coincidirem. A classe mediana também é a terceira classe. Vou lá já na lista colocar lá, a classe mediana também é a terceira classe. Resolvido todo esse exercício aqui, 1.4. Só tem mais essas perguntinhas, ó. Responda. Quantos eixos têm seus diâmetros medindo entre 10 e 22 milímetros? A gente olha para cá, ó. Do 10 até o 22, ó. 3 daqui, com mais 10 daqui, tem 13 eixos medindo entre 10 e 22 milímetros. Ou aqui, nós olharíamos para cá, ó. Entre 10 e 22 milímetros, ó. Entre 10 e 22 milímetros. Quantos tem? Tem 13, ó. Então, vou responder aqui de outra cor para que depois vocês vejam que é a resposta, ó. Quantos eixos tem com essa medida aí, ó? Temos 13 eixos. Tá ruim para enxergar com essa cor, né? É sacanagem. Vou colocar de vermelhão. Temos 13 eixos entre 10 e 22 milímetros. Tá aí. Qual o percentual de eixos entre 10 e 34 milímetros? Ó, olhamos para cá, ó. Entre 10 e 34 milímetros, ele quer saber em percentual, eu olho para cá, ó, para o FRA. Entre 10 e 34, é a pergunta, ó. Eu olho aqui para o FRA dessa coluna, ó. FRA. 82,72% da amostra. Então, a resposta desse daqui, ó, 82,72%. Vou deixar em vermelhinho para quando essa lista chegar para vocês terem o gabaritozinho dela. Tá aí, ó. Temos 13 eixos entre 10 e 22, 82,72% é o percentual de eixos entre 10
e 34 milímetros. Ó. A resposta está... Professor, você pode repetir essa A ou B? Como é que eu faço para chegar nesse resultado, por favor? Uma vez que a tabela de distribuição de frequências ela é completa, como ela está completa aqui, ó, as perguntas todas que saem dela não precisam mais de cálculo, é de interpretação da tabela. Então a B está perguntando, ó, qual o percentual de eixos entre 10 e 34 milímetros? Ó. O percentual de eixos entre 10 e 34 milímetros, ele aparece nessa coluna aqui, ó, frequência acumulada. Afinal de contas, ó, entre 10 e 34 milímetros, nós temos 67 eixos. Ó. 67 eixos corresponde a 82,72% do total. Então a resposta para B já aparece direto na tabela de distribuição de frequências. Ah, entendi, professor. Obrigada. Agora eu vou completar aqui na frente de vocês com mais algumas perguntinhas que eu quero que vocês pensem sobre isso. Vou mandar a lista de novo, tá bom? Vamos lá, as perguntinhas são as seguintes, ó. Primeiro, a C aqui, ó. C. C. Eu quero que vocês digam qual a amplitude de classe. Amplitude de classe. Depois eu quero que vocês pensem com calma e só olhando para a tabela de distribuição de frequência, vocês respondam qual amplitude da amostra. Eu já perguntei aqui, nesse aqui não, né? Não. Qual a amplitude da amostra? Da amostra. Depois eu quero que vocês respondam também o seguinte, ó. Olhando para cá, certo? Ó, eu quero que vocês pensem com calma depois, e aí na próxima aula nós voltaremos aqui para responder isso, tá? Qual o percentual de eixos entre 22 e 40 milímetros de diâmetro? Então, ó, qual o percentual de eixos entre, olha aqui, 16, aliás, entre 22 e 40 milímetros. Entre 22 e 40 milímetros. É só essas perguntinhas só para ver como vocês estão interpretando aqui a tabela de distribuição de frequências, tá, gente? Então, eu vou completar com mais essa pergunta, já vou salvar aqui, daqui a pouco eu vou mandar lá para que o Vinícius e a Stephanie passem para todos vocês. Mas, por enquanto, eu quero que vocês respondam só com essas aqui, sempre interpretando a tabelinha de distribuição de frequências, tá certo? Então, vamos lá, gente. Para que nós até para que nós troquemos de assunto. Ficou claro para vocês essa parte, pessoal? Da tabela de distribuição de frequências? O assunto, se ficou claro, o assunto tabela de distribuição de frequências, ou melhor, uma parte dele, que depois ele volta junto com porcentagem, para aqui. Ficou claro, gente? Alguma dúvida na tabela de distribuição de frequências? Na construção da tabela? Tá tranquilo? Tranquilo. Só que é bastante coisa, né, para fazer o exercício todo. É, mas menos mal que os exercícios de construção da tabela, eles acabam por aqui, até porque o Excel faz isso sozinho, mas é importante também vocês saberem como é feita uma tabela de distribuição de frequências. A próxima lista que eu vou passar para vocês é só de interpretação e são só exercícios de concurso público de novo. Aí vocês, além de verem como é que isso cai em concurso público, vocês vão ver que a maioria dos exercícios é de interpretação da tabela. Por exemplo, é comum em concurso público, conforme vocês verão na outra lista que eu vou mandar para vocês até sexta-feira, através do Vinícius e da Stephanie, eles vêm com os números assim, da tabela para você completar, isso é comum. Aí os outros são de interpretação, como esses que eu passei para vocês, o A, B e o C ali. Mas o assunto, ó, a tabela de distribuição de frequências, ela não termina aqui, o assunto continua depois. Depois a gente vai associar com a parte que nós veremos agora, que é interpretação, construção e interpretação de gráficos. A gente continua por esse caminho, construção e interpretação de gráficos.
e depois a gente já entra em probabilidade. Entrou em probabilidade e termina o curso de vocês, estatística e probabilidade. As duas andam juntas. Então vamos lá, galera, para a interpretação de gráficos. Vamos lá. Primeira, estou trocando o assunto um pouquinho, tá? Vamos deixar um pouquinho de lado a tabela de distribuição de frequências. Esse conteúdo da construção da tabela de distribuição de frequências termina aqui. Agora eu falarei para vocês sobre gráficos, tá certo? Primeiro, gráfico é uma maneira de ilustrar os dados para que ele fique mais palatável, para que a interpretação fique melhor para o espectador. Então, sempre que vocês precisarem selecionar um gráfico quando profissionais forem, vocês sempre devem estar pensando em quem verá o gráfico. Sempre assim. Sempre nós, profissionais de nível superior, pensamos em quem verá o gráfico. E às vezes fica fácil a interpretação para mim, mas não é fácil para o próximo. A primeira coisa que nós veremos são os tipos mais comuns de gráfico e quando que nós usamos cada um deles. Então, quem estiver acompanhando a aula com o caderninho, eu ia pedir para que vocês anotem, porque eu vou escrever aqui na minha lousinha os principais tipos de gráficos utilizados, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui agora o conteúdo será gráficos. Opa. Gráficos. Ou melhor, ao invés de fazer na lousinha, eu utilizarei um Word aqui em branco e depois eu mando o arquivo lá eu mando o arquivo para vocês, tá? Eu acho que fica até melhor. Gráficos. Então, primeira parte aqui é lembrá-los que gráficos são recursos imagéticos, ou seja, recursos imagéticos da estatística, tornam a interpretação de dados mais fácil. Que tornam mais fácil a interpretação de dados. Essa é a definição de gráficos, tá? Aí fazendo aqui, eu já coloco na sequência, aumentar um pouquinho aqui, que talvez fique ruim para vocês lerem. Tá aí, ó, interpretação de dados. Então, isso é o que são gráficos. Tipos mais comuns de gráficos. Da estatística. Tipos mais comuns de gráfico. Vamos lá, ó. Os tipos mais comuns de gráficos são o mais comum de todos, tá? O gráfico de colunas. Claro que vocês conhecem o gráfico de colunas, mas ainda assim darei um exemplo aqui para vocês do gráfico de colunas. O gráfico de colunas é aquele que é assim, ó, ele é composto de dois eixos. Um eixo vertical, esse aqui, e um eixo horizontal, esse aqui, e o gráfico de colunas é aquele que é assim, ó. Com certeza vocês já viram. Ele é assim. Esse é o gráfico de colunas, certo? Bem mal feito, tudo mais, mas aqui é o gráfico de colunas. Depois nós construiremos esses gráficos, tá, gente? Então, o primeiro e mais comum de todos é o gráfico de colunas. Depois nós temos também, vocês também já viram por aí, se tiver alguém que nunca viu esse tipo de gráficos, tá, gente? Só me falar que eu mostro na prática aqui. A gente vai lá no Google agora e dá uma olhadinha neles. O gráfico de barras. Qual a diferença entre esse é o gráfico de colunas? Nós temos também o gráfico de barras. O gráfico de barras também tem um eixinho vertical. Temos o eixinho horizontal, e só que no gráfico de barras, eles aparecem assim, ó. Acredito que todos vocês já tenham visto também. Esse aqui é o gráfico de barras. Atenção, tá, gente? É muito comum o pessoal confundir o gráfico de coluna com o gráfico de barras, tá? Eles são diferentes. Um está na horizontal, o outro está na vertical, coluna barra. Depois eu falarei para vocês sobre a aplicação de cada um, tá, gente? É importantíssimo que vocês saibam
quando usar cada um desses gráficos. Vou colocar no plural aqui também. Gráficos de colunas são os gráficos de barras. Agora nós temos também os gráficos de linhas. Como é a carinha de um gráfico de linha? Vocês também já viram, ó, novamente, o gráfico de linha, ele tem um eixo vertical, eixo Y, ele tem um eixo horizontal. Na grandíssima maioria das vezes, o eixo horizontal, esse aqui, na grandíssima maioria das vezes, no gráfico de linhas, ele se refere ao tempo. E aí o gráfico de linhas é aquele que fica assim, ó. E aí eu posso ter mais de uma linha no mesmo gráfico. Opa, fiz uma curva errada ali. Posso ter mais de uma, posso ter inclusive várias linhas no mesmo gráfico. Esse daqui é o gráfico de linhas. O outro tipo comum de gráfico, ele é conhecido popularmente como gráfico de pizza. Inclusive o Excel chama assim, mas a estatística o chama, não popularmente, de gráfico de setores. Vocês também já viram esse tipo de gráfico. O gráfico de setores é aquele assim, ó. Temos um círculo. Por que ele não completou o meu círculo agora? Temos um círculo. Aqui o centro do círculo. E esse círculo é dividido em setores assim, ó. Esse setor é da empresa A. Depois esse setor aqui pertence à empresa B. Depois temos mais um outro setor aqui. Esse aqui é da empresa C. E esse aqui que nos restou aqui pertence à empresa D. Isso é um gráfico de setores. Vocês também já viram o gráfico de pizza. Acredito que todos vocês já tenham visto. E por último, mas não menos importante, inclusive estudaremos bastante com calma ele, o histograma. O histograma eu vou ter que mostrar no Google para vocês, não tem jeito, trabalharemos bastante com eles. Vou mostrar para vocês só a carinha de um histograma. Histograma, imagens. Vamos, filho. Aqui, essa é a principal característica de um histograma. Primeiro, num histograma, as colunas ficam todas coladas aqui, ó, sempre, 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 sempre. Ó, sempre coladinhas as colunas. Sempre, 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 ó, histograma. Agora, atenção, ó, a utilização de cada um desses gráficos. Vamos lá, ó. Quando que nós utilizamos o gráfico de colunas? Nós utilizamos o gráfico de colunas para tornar mais visual números ou porcentagens. Nós utilizamos os gráficos de coluna para fazer comparação. Vou colocar aqui um gráfico de colunas para vocês e a gente vai dar uma olhadinha nele, ó. Gráfico de colunas. Tá aqui, ó. Observem que se os dados estivessem organizados numa tabela de distribuição de frequências ou dados brutos, olha a quantidade de torcedores do Palmeiras, torcedores do Santos, torcedores do São Paulo, torcedores do Grêmio e torcedores do Flamengo. Se eles estivessem todos organizados na forma de dados ou qualquer tipo de organização, eu tivesse dito assim para vocês, ó. Quem tem mais torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio ou do Flamengo? Ia ser difícil para você procurar estes dados, procurar a resposta a essa pergunta nos dados brutos.
Já quando eles estão organizados num gráfico de colunas ou num gráfico de barras, é muito visual, ó. Bato o olho e sei quem tem mais. Olha aqui um outro exemplo, ó. Só de bater o olho aqui é muito visual, é muito imagético, ó. Só de bater o olho aqui, eu já sei que nessa sala a maioria da turma tirou nota 6, ó. Então, o gráfico, tanto o gráfico de colunas quanto o gráfico de barras, ele torna mais visual o maior e o menor número, ó. Eu não preciso ficar procurando nos dados, ó. Ó um outro exemplo aqui, ó. Ah, qual foi a nota, o conceito maior em matemática? Qual o maior percentual da turma? O maior percentual da turma tirou no conceito bom, 35% da sala, ó. Então fica muito visual quando eu organizo os dados assim, ó. Então o gráfico de colunas e de barras tem o mesmo objetivo, é de tornar mais visual o maior e o menor. E nós também utilizamos muitos gráficos de colunas e os gráficos de barra quando eu quero fazer comparações, ó. Lucro e despesa, por exemplo, ó. O lucro esteve aqui, ó, e a despesa aqui. O lucro, ó, aqui a despesa já passou o lucro, ó, aqui tivemos déficit, ó, aqui nós tivemos superávit, ó, lucro maior que despesa, ó, superávit de novo, aqui não, ó. Então vamos lá. As duas situações onde utilizamos gráficos de colunas. Quando nós precisamos tornar visível o maior e o menor valor, quando precisamos fazer comparações, isto serve para esses dois. Os gráficos de linhas nós utilizamos quando nós precisamos fazer, vou colocar aqui, gráfico de linha, quando nós precisamos fazer estudo de comportamento. Por exemplo, aqui, ó, como a minha venda mensal se comportou mês a mês, ó. Então, o gráfico de linha ele é utilizado para estudo de comportamento e também para fazer comparação entre dois comportamentos. Se eu sei que minha curva de vendas é assim, então eu posso esperar que no ano que vem, ó, aqui está no período de um ano, eu tenho uma curva parecida, ó, venda bastante em março, em abril cai um pouco, volta a subir em maio, em julho cai muito, ó. Poderia dizer facilmente que aqui é a venda mensal, por exemplo, de uma empresa de sorvete, ó. Ó. Verão o cara arrebenta de vender, ó. Julho e inverno o cara vende pouco, voltou a esquentar, o cara vende bastante, dezembro cai, fica um pouquinho melhor que o patamar de janeiro ainda, ó. Então, estudei o comportamento das minhas vendas. Então, vamos lá. O gráfico de linha serve para estudo do comportamento e comparação entre comportamentos. Então, quando vocês utilizarão o gráfico de linhas? Quando eu quero estudar o comportamento de alguma coisa, como uma coisa se comporta com o passar do tempo, como ela se comporta com o passar do tempo. Se eu tenho que responder essa pergunta, como a produtividade dos meus funcionários varia em relação ao tempo, como o consumo de energia na empresa em que eu trabalho, como o consumo de energia varia com o tempo, ó. Quando eu tenho que fazer isso, o gráfico mais indicado é o de linhas. Atenção, tá, gente? Quando vocês forem profissionais, logo, não vão se confundir com o tipo de gráfico utilizado, tá bom? Isso vocês não podem. Por isso que essa parte dos gráficos, e principalmente saber como utilizar e quando utilizar cada tipo de gráfico, é importantíssimo para vocês. Mas muito importante mesmo, demasiadamente importante. Lembra que eu falei que o gráfico de linhas ele serve principalmente para fazer estudos sobre o tempo? Ó. Então, comportamento em relação ao tempo. Ó. Por último, mas não menos importante, e esse é o que a galera mais confunde, galera, atenção especial nesse. Ó. Quando eu uso esse tipo de gráfico de pizza, isso eu queria muito que vocês anotassem, porque a coisa mais comum que tem é ver profissionais de nível superior errando a utilização do gráfico de pizza. Alguns equivocadamente acham que a utilização desse gráfico é para qualquer coisa, e não é.
eu utilizo esse gráfico quando o valor em questão não muda. Por exemplo, eu tenho uma linha específica de consumidores, o consumidor de sabonete. Há pessoas que consomem sabonete, pessoas que não consomem sabonete sólido, por exemplo. Os outros consomem sabonete líquido. A quantidade de consumidores do sabonete sólido não se altera. O que altera é a fatia do mercado que cada empresa pega, mas o número de consumidores não se altera. Isso cria disputa, porque se a quantidade de consumidores não se altera, então o círculo é sempre igual, mas a parcela que cada empresa pega desse círculo se altera, aí eu estou falando do gráfico de pizza. Ele só serve para fazer esse tipo de coisa, só isso. Por isso que a aplicação mais comum dele, conforme vocês verão aqui, é de fatias do mercado. Olha só. Vamos ver aqui. Olha lá. Pré-usinagem, tratamento térmico, fundição, usinagem, tratamento superficial. Aqui provavelmente refere-se à produção de uma empresa siderúrgica, e ele está falando a produção dessa empresa não se altera, mas ele está falando dos percentuais relacionados à pré-usinagem, depois da pré-usinagem, tratamento térmico, fundição, usinagem, tratamento superficial. Outra situação aqui, olha lá, ó. Não se altera, ó. Preferência por modalidades esportivas, ó. O público provavelmente não se altera. Pode ser aqui, por exemplo, o público de uma escola, mas eu posso convencer as pessoas de que natação é mais legal que futebol. Então, natação passa a pegar uma fatia maior e quem cai aqui seria o futebol. Eu posso convencer as pessoas de que os outros esportes não listados aqui são mais legais que o futebol. Então, que gostam de outros esportes aumenta, eu pego uma parcela do futebol. Eu posso fazer um programa nessa escola explicando para as pessoas como jogar vôlei é ruim. Então, os que gostam de vôlei cai e, de repente, os que gostam de basquete aumenta. Só que o público não varia, a parcela do público é quem varia. Essa situação é a ideal para um gráfico de pizza. Ó, preferência por filmes alunos do terceiro ano. Ó. A quantidade de alunos do terceiro ano não mudará, mas o gosto deles por filme pode mudar. E aí a situação ideal é um gráfico de pizza. Por último, nós falaremos mais disso, tá, gente? Estou só adiantando o assunto para vocês. O histograma. Histograma só é utilizado em uma e apenas uma situação. O histograma aí esse eu vou escrever, a reprodução gráfica da tabela de distribuição de frequências. Existe uma forma de expressar através de um gráfico a tabela de distribuição de frequências. Histograma só serve para isso. Ó. Tem um jeito de eu pegar a tabela de distribuição de frequências e ao invés de eu expressá-la numa tabela, eu a expresso através de um gráfico. O nome do gráfico que representa a tabela de distribuição de frequências é o histograma. Então tá aqui, ó, breve resumo, recordando, gráfico de colunas, quando eu quero expressar para o espectador, para quem está vendo o meu gráfico, o maior e o menor de maneira fácil. Também utilizo esses dois, o gráfico de colunas e os gráficos de barras. Também utilizo quando eu quero fazer comparação, e que a comparação fique muito visual. O gráfico de linhas, quando eu quero estudar comportamento em função do tempo. E aí o jeito correto são os gráficos de linha. Gráfico de pizza, quando eu quero expressar as partes de um todo, tal que o todo é invariável. Por exemplo, dos leitores de revista impressa no Brasil, quantos leem a Veja, quantos leem o Isto É, a quantidade de leitores de revista impressa é a mesma. O que varia é que, de repente, a Isto É pode ficar mais interessante, ela começa a roubar leitores da Veja. Aí eu tenho uma situação clara da utilização do gráfico de pizza, o gráfico de setores. Histograma serve única e exclusivamente para eu representar de maneira gráfica a tabela de distribuição de frequências.
Às vezes a tabela de distribuição de frequências não é prática. Aí o que eu faço? Eu vou lá e a expresso através de um histograma. Próxima aula veremos a construção do histograma. Os outros nós não vamos construir, desenhá-los, porque o Excel faz isso. Nós só vamos interpretá-los. Tudo bem, gente? Galera, alguma dúvida nos gráficos? Já vou salvar aquele textinho lá que eu mando lá para vocês também junto com a lista alterada, tá bom? Peraí, deixa eu salvar, senão depois eu esqueço. Aí vocês vão me matar vivo. Me matar vivo. Me comer vivo. Matar vivo. Que professor morreu. Só salvando aqui. Gente, alguma dúvida? Ficou entendida essa parte? Ficou claro para vocês essa parte do gráfico? Esses são os principais tipos de gráfico que tem. Depois, só por curiosidade, vou mostrar para vocês o pictograma e o box plot. Mas esses são os mais básicos. Não, sem dúvida, tranquilo? Então, vou interromper a gravação e vamos ficando por aqui, tá, gente? Deixa eu parar a gravaçãozinha.